Chegou o momento de nós lermos a palavra de Deus. E o texto sagrado de hoje que nós queremos ler está no Salmos de número 23. Vamos ler o Salmo de número 23. Salmos de número 23 está escrito a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Temos lido, meus queridos ouvintes, os Salmos de número 23, que é um Salmos de Davi. Esse salmo é muito lindo e há uma esperança e há uma mensagem específica para a sua vida, para o seu coração. De acordo com a leitura desse salmo, eu quero dizer que você pode sair desse estado de ansiedade. Porque quando o salmista está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nas entrelinhas ele está dizendo que o ser humano, ele é um ser ansioso. Então eu quero falar sobre da ansiedade para a esperança, porque é isso que o Salmo denota, é isso que ele exprime, é isso que ele vai trazer para nós, revelando esta palavra de Deus. Pois bem, o Salmo 23 é o salmo mais famoso e querido da Bíblia. Quem não a memorizou na infância? Ele foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo pelo poeta Davi, rei de Israel. Em um momento muito difícil da sua vida, Absalão, filho de Davi, fomentava uma rebelião para tirar de seu próprio pai. Então Davi teve que fugir de Jerusalém e ficar um tempo se escondendo de Absalão, seu filho. No Salmo 23, Davi nos apresenta uma autêntica fotografia de Deus. Ali você vê quão profundamente Deus nos ama. Quanto mais o conhecemos, mais confiamos nele. Quanto mais o Senhor nos dá o conhecimento, quanto mais a nossa crença vai crescendo nele. Mas afinal, para quem foi escrito o Salmo 23? Primeiro, ele foi escrito para os ansiosos. Segundo, para os angustiados. A ansiedade é o mal do nosso século. Você sabia que todos nós temos ansiedade de estimação? Por exemplo, finanças, trabalho, relacionamentos pessoais, casamento, filhos, saúde física, etc. Recentemente, pesquisas mostram que a ansiedade da maioria das pessoas está baseada em 40% de fatos que jamais acontecerão. Vamos dizer que é um sofrimento por antecipação. Então, é 40% de pessoas que sofrem assim. Ele antecipa o sofrimento, não vai acontecer, mas ele diz que vai acontecer e fica sofrendo porque não aconteceu. Ele está sofrendo porque vai acontecer, porque ele quer que aconteça daquele jeito. Sofre por antecipação. Estima-se que são 40% de pessoas que sofrem dessa maneira com a ansiedade. 30% sofrem de acontecimentos passados que não podem ser mudados. As pessoas ficam sofrendo de coisas que aconteceram no passado, não conseguem esquecer, não conseguem perdoar, não conseguem sair dessa situação. 12%
de pessoas sofrem de críticas injustas e inverídicas de outras pessoas, porque as pessoas estão caluniando, etc. Então 12% sofrem dessa maneira. 10% sofrem preocupação com a saúde, que somente piora com a ansiedade. Sofrem com a sua saúde porque a ansiedade está presente e ele fica cada vez mais doente. 8% de problemas reais que devem ser enfrentados. Agora, a ansiedade é problemática por 3 razões. A número 1, ela é improdutiva. A número 2, ela é irracional. E número 3, ela é nociva. Ela é improdutiva porque nunca produz um benefício. Escute isso. Não resolve problema algum. Mas você quer e nós queremos ficar ansiosos. Então, é correr sem sair do lugar. É como acelerar o motor de um carro com um câmbio em ponto morto. Você faz bastante barulho, mas não vai a lugar algum. A ansiedade não altera o nosso passado, não controla o nosso futuro, serve apenas para tornar o nosso presente miserável. Ela é irracional. Ela amplifica os seus problemas, tornando colinas em montanhas. A ansiedade torna pequenos problemas em criaturas gigantescas. Ela é prejudicial. O organismo humano não foi feito para ficar ansioso. É contrário à sua natureza. Quando você fica ansioso, você contrai úlceras, fica com a dor nas costas, dor de cabeça, insônia. Não fomos criados para cultivar a ansiedade. Plantas e animais não ficam ansiosos. A única criação de Deus que sofre de ansiedade são as pessoas. Mas não fomos criados para ficar ansiosos. A ansiedade nos torna infelizes e doentios. Na raiz da palavra ansiedade está a ideia de estrangular ou sufocar. É isso o que a ansiedade faz. Ela estrangula, sufoca a nossa vida. Mas isso não é natural. Eu quero te dizer que Jesus, Ele vai trabalhar em nossos corações. Por isso, eu quero te dizer, qual é o antídoto para a ansiedade? Será que tem jeito da gente sair dessa situação? Eu quero te dizer, de acordo com esse texto que nós lemos, eu preciso aprender que Deus cuida de mim. O Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. Nós precisamos estar cientes dessa situação. A primeira imagem do Salmo é a de um pastor. Você sabe qual é o trabalho do pastor de rebanhos de ovelhas? Precisamente, são muitos, mas eu quero falar de 4. Primeiro, o pastor supre as necessidades. Com isso, ele prevê alimentação, abrigo, supre as necessidades básicas da ovelha. Segundo, o pastor protege. Ele defende contra inimigos e perigos. Terceiro, o pastor guia. Ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir. E 4, o pastor corrige. Qualquer dificuldade ou problema aparece, ele corrige. Mas quando essa palavra é atribuída a Deus, todas essas funções atingem perfeição absoluta. Porque eu quero te fazer uma pergunta agora. Quem é o pastor do Salmo? Quem é o pastor desse Salmo que nós lemos? A primeira palavra do Salmo é um nome próprio, Yahvé, o Senhor. Yahvé significa eu sou. Esse é o nome pelo qual Deus se relaciona com a raça humana. Yahvé, em português, significa eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade
e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os filhos e até os netos e os bisnetos pelos pecados dos pais. Para poder fechar aqui a nossa meditação de hoje, como Jesus se torna o meu pastor. Primeiro, eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida. O Senhor é meu pastor, é o Senhor que está no controle e no comando. A palavra-chave aqui é entrega, renúncia. Você reconhece Deus como Senhor da sua vida, então Ele se torna seu pastor. O que significa ser o Senhor? Significa estar no controle. Então quem está no controle é Jesus. Hoje em dia dizemos chefe, gerente geral, presidente. Ser o Senhor não é? Significa dar as ordens. Significa que essas pessoas, eles dão ordem. Jesus Cristo, por sua vez, é o Senhor da sua vida. Se Ele é quem dá as ordens, se você, na verdade, está sendo gerenciado por Ele. Em Lucas, no capítulo 6:46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Se o Senhor é o nosso pastor, nós precisamos obedecer às suas ordens. O Senhor é aquele que é obedecido. Caso contrário, Ele não é o nosso Senhor. E se Ele não é Senhor, Ele não é pastor. Porque o Senhor, na verdade, é o nosso pastor. Por isso, receber a Jesus como Senhor implica em 3 atitudes. Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. As palavras que descrevem o significado de ter Jesus como Senhor, conhecer a Jesus, ouvir a Jesus e seguir a Jesus. É assim que Deus assume o comando. Quem está no controle da sua vida? O próprio Deus é quem nos conhece essa escolha. Ele não se impõe na vida de uma pessoa alguma, jamais. Há 2 opções: eu estar no controle da minha vida ou colocar nas mãos de Deus o controle da minha vida. O que estamos fazendo e como vamos fazer? Deus não aceita ser copiloto. Deus sabe o que é bom para a nossa vida, melhor do que nós mesmos. Ele tem o poder para guiar a nossa vida, mas mesmo assim, Ele nos dá a opção de escolha. Se você está comandando a sua própria vida, você está agindo em lugar de Deus. Agir em lugar de Deus é a raiz da ansiedade. Se você está no controle da sua vida, você tem toda a razão para ficar ansioso. A maior parte de tudo que acontece em nossa vida está fora do nosso controle. Portanto, há razões de sobra para a ansiedade. Por outro lado, se você é quem está no comando da sua vida, e Ele é o Senhor e seu pastor, você sabe que Ele pode controlar todas as coisas, e você não precisa se preocupar. Eu conheço, eu escolho Jesus como o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Eu quero concluir dizendo: eu preciso entregar toda a vida diante de Deus, porque a ansiedade não muda as coisas, a oração muda. A ansiedade é a agitação que produz coisa alguma, enquanto que a oração nos coloca em contato com Deus, que pode mudar todas as coisas. Que o Espírito Santo possa encher a sua vida neste dia, porque o Senhor é o nosso pastor e nada Ele vai deixar faltar para você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida neste momento. Deus de poder e de glória e de santidade, cuja presença nós estamos agora, eu te peço, meu grande Deus, a tua bênção, tua santidade e a tua direção. Abençoa o nosso povo,
Quantas pessoas, Senhor Jesus, não vivem desgarradas como ovelhas que não têm pastor. São pessoas que não querem cumprir ordens. São pessoas, meu Deus, que estão distanciadas da Tua palavra. E são pessoas que às vezes estão até obedecendo certo ponto, mas ele não tem o controle. Ele não tem o controle de si mesmos e não vive no seu comando. Por isso eu quero te pedir em favor dessas pessoas ansiosas, que o Senhor possa trabalhar em seus corações, em suas vidas, enchê-los da sua presença maravilhosa. Nos dá vitória, nos dá unção e autoridade. Senhor, são milhares de pessoas que sofrem dessa situação. Nos dá sabedoria para entendermos este assunto. Fala conosco, abençoa o teu povo e nos dá, meu Deus, um programa abençoado neste dia. No nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo para a glória do teu nome. Amém.